Você já pensou quantas vezes o amor precisou esperar por você? Esperar em silêncio, sem cobrar, sem desistir, apenas acreditar que um dia você voltaria? Naquela história contada por Jesus, um pai tinha 2 filhos. O mais novo, impaciente com o ritmo da vida, pediu a herança antes da hora. Foi como se dissesse: "Pai, eu quero viver do meu jeito, sem você." E o pai deixou. Não por fraqueza, mas por amor. Porque o amor verdadeiro não aprisiona, permite que o outro vá, mesmo sabendo o preço que o mundo cobra por essa liberdade. Enquanto o filho partia com o coração cheio de planos, o pai ficou. Ficou olhando o horizonte, como quem acredita que um dia aquele mesmo caminho de partida seria o caminho da volta. O amor dele não gritou, não impediu, não puniu, apenas esperou. Porque o amor de Deus é assim, ele não força, ele confia. O filho partiu, sentindo o vento no rosto e acreditando que finalmente era livre. Livre para escolher, livre para viver, livre para provar que sabia o que estava fazendo. Mas a liberdade sem direção é como um barco sem leme, vai até se perder. Nos primeiros dias tudo parecia um sonho. O dinheiro trazia amigos, festas, risadas. O mundo o aplaudia e ele acreditava que aquele brilho era felicidade. Mas o brilho das luzes é traiçoeiro. Quanto mais forte, mais rápido apaga. Aos poucos, os sorrisos se calaram, os amigos sumiram e o que antes era abundância virou escassez. A fome chegou sem aviso e a dor, que ele nunca conhecera, o fez perceber o quanto o amor do pai não era prisão, era abrigo. No silêncio das noites frias, enquanto tentava sobreviver, algo começou a mudar dentro dele. Não era mais orgulho, nem vaidade. Era saudade. Saudade de um lar que ele mesmo havia deixado para trás. E essa saudade começou a chamá-lo de volta. Primeiro no coração, depois nos passos. Quando tudo acabou, o filho encontrou trabalho cuidando de porcos, algo impuro e humilhante para um judeu. A fome era tanta que ele desejava comer a comida dos animais, mas nem isso lhe davam. Foi ali, no fundo do poço, que ele viu o reflexo de quem havia se tornado. Não era mais o jovem confiante, era um homem quebrado. Mas às vezes é preciso quebrar para que algo novo nasça. Foi nesse instante que ele pensou no pai. Quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui, morrendo de fome? A vergonha doeu, mas a lembrança do amor foi mais forte. Levantou-se e disse a si mesmo: "Voltarei, pedirei perdão, mesmo que eu não seja mais chamado de filho." E com passos trêmulos, começou o caminho de volta. A estrada era longa, mas o coração já estava voltando há muito tempo. E talvez seja esse o convite de hoje para você. Existe alguma parte da sua vida que também precisa voltar para casa? Comente aqui e compartilhe qual foi o momento em que você percebeu que era hora de recomeçar. O filho seguia cambaleando, sujo, cansado, com o peso do arrependimento em cada passo. Não sabia o que encontraria. Talvez portas fechadas, talvez um olhar frio, ou o silêncio de quem foi ferido. Mas enquanto ele se aproximava, algo aconteceu. De longe, o pai o viu. Antes que o filho dissesse qualquer palavra, o pai já corria em sua direção. Corria, algo que para um homem idoso e respeitado era improvável. Mas o amor não mede protocolo. Corre quando reconhece o que é seu. E quando o alcançou, o pai o abraçou. Não esperou explicações, não perguntou o que aconteceu. Apenas o envolveu em um abraço tão forte que pareceu costurar o tempo e curar todas as distâncias. O filho tentou dizer: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai o interrompeu. Porque o amor verdadeiro não precisa ouvir desculpas para perdoar. Ele já perdoou antes mesmo do arrependimento existir. O pai, ainda com os olhos marejados, chamou os servos e disse: "Tragam depressa a melhor túnica e vistam-no. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias nos pés."
Não foi apenas um gesto de acolhimento, foi um ato de restauração. A túnica significava honra, o anel representava a autoridade e as sandálias, filiação. Aquele que voltou como um servo foi recebido novamente como filho. O pai não o deixou terminar o discurso de arrependimento, porque o amor de Deus não escuta com os ouvidos. Ele reconhece o coração. E naquele coração já havia arrependimento, já havia volta, já havia entrega. Enquanto o filho chorava de vergonha, o pai chorava de alegria, e o que parecia o fim se transformou em um novo começo. Quantas vezes nós também tentamos voltar achando que Deus vai nos receber de cabeça baixa, mas Ele corre em nossa direção, veste-nos novamente de dignidade e diz: "Você sempre foi meu. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado." E começou a celebração. A casa se encheu de música, risadas e perfume de festa. O pai não via um pecador arrependido, via um filho renascido. O amor dele não apenas perdoou, restituiu. Transformou culpa em alegria, vergonha em celebração. Porque o amor de Deus não apenas te aceita de volta, Ele te devolve o que a vida tentou roubar. A identidade de quem você é. O filho que antes mendigava migalhas, agora se sentava à mesa. A fome deu lugar à comunhão e o silêncio do arrependimento virou canto de gratidão. E talvez hoje quem precise dessa festa seja você. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Eu também quero voltar para casa." E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar que ainda há um pai esperando de braços abertos. Enquanto a casa estava em festa, o irmão mais velho voltava do campo. Ouviu música, viu danças e estranhou. Chamou um servo e perguntou o que estava acontecendo. "Teu irmão voltou", disseram. "Teu pai mandou matar o novilho gordo para celebrar." E o coração dele se encheu de revolta. Depois de tudo o que ele fez, gastou o que era nosso, desonrou o pai e agora tem festa? A ira o impediu de entrar. Aos olhos dele, o que era perdão parecia injustiça. O pai, mais uma vez, saiu, desta vez para buscar quem estava do lado de fora por escolha. O filho que ficou em casa também estava distante, preso não em outro país, mas na própria amargura. Porque às vezes quem mais parece perto é quem mais se afastou no coração. O pai o olhou com ternura e disse: "Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu, mas era preciso celebrar, porque teu irmão estava morto e reviveu." E naquele instante, o silêncio caiu de novo sobre a casa. Dessa vez, não o silêncio da espera, mas o silêncio do amor tentando ensinar o que o orgulho ainda não compreendia. A maioria lembra do filho que foi embora, mas poucos percebem que a parábola fala também do filho que ficou, e mesmo assim se perdeu. Um foi embora buscando liberdade, o outro ficou, mas sem compreender o amor. Um fugiu do lar, o outro do coração do pai. E o mais impressionante é que o pai saiu para buscar os dois. Saiu uma vez para acolher o que voltava ferido. Saiu outra vez para convidar o que não queria entrar. Porque o amor de Deus não escolhe a quem resgatar. Ele busca os que erram e os que julgam, os que caem e os que apontam, os que se arrependem e os que ainda não perceberam que precisam ser encontrados também. No fundo, ambos eram filhos amados, e talvez seja esse o segredo dessa história. Não importa se você se afastou por orgulho, dor ou cansaço, Deus continua saindo ao seu encontro. Uma, duas, quantas vezes forem necessárias. O amor verdadeiro não desiste de ninguém. O pai não precisou de promessas nem de garantias. Bastou o passo do filho na direção certa para que o amor fizesse o resto. E é assim com Deus. Ele não exige que você chegue pronto, só que volte disposto. Naquela casa, o perdão não era teoria, era gesto. A misericórdia tinha cheiro de pão quente e música de reencontro.
e o que começou como perda terminou em celebração. A estrada do arrependimento se transformou no caminho da graça. O filho voltou diferente, mas o pai nunca mudou. O amor dele continuou o mesmo, firme, paciente, inabalável, porque o amor verdadeiro não tem fim, apenas recomeços. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Não importa o quanto você se afastou, a casa ainda está de pé e o pai ainda te espera. Se essa história tocou o seu coração, deixe nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar que sempre é tempo de voltar. O sol se punha no mesmo horizonte onde tempos antes o filho havia desaparecido. Mas agora, aquele caminho que antes significava distância, era símbolo de reencontro. O pai continuava sentado no mesmo lugar, não por cansaço, mas por fé. Esperar nunca foi passividade, foi amor em forma de esperança. Ele sabia que o amor verdadeiro não precisa correr atrás para existir. Ele permanece firme no mesmo lugar até que o coração que partiu esteja pronto para voltar. E foi assim que Jesus nos mostrou o rosto de Deus. Um pai que não desiste, mesmo quando viramos as costas, que não acusa, mesmo quando erramos, que não exige, apenas abraça. O filho pródigo é a história de todos nós, porque em algum momento todos nos afastamos, mas há sempre um amor esperando em silêncio. Um amor que não desiste, que não se cansa e que no fim transforma a culpa em graça, a dor em caminho e a volta em milagre.